Olá, queridos amigos do canal Rosângela Serva do Senhor. Graças a Deus por todas as bênçãos que nós temos recebido diariamente do nosso Deus, porque o nosso Deus tem cuidado de nós. Louvado seja Deus pelo maravilhoso plano da criação, da salvação e da redenção por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Pelo lindo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Mais uma vez nesta semana, para estudarmos as Santas Escrituras, por meio do roteiro do roteiro de estudos da lição da Escola Sabatina. Esta semana, mais a lição de número 10, cujo tema é Jacó e Israel. Vamos orar ao nosso Deus para iniciarmos o nosso estudo. Bendito e poderoso Deus, glorificado, exaltado e magnificado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor da glória. Nesse momento vem ungir a nossa mente, unge os meus lábios, dá-me sabedoria do alto para realmente apresentar a linda história de Jacó ao ser realmente mudado seu nome para Israel. Abençoa cada pessoa, cada professor da Escola Sabatina, cada professora, todos os que terão acesso a esse vídeo. Que o Senhor os consagre para o teu reino. Ora vem, Senhor Jesus. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, o verso para memorizar se encontra aqui em Gênesis, no capítulo 32 de Gênesis, e no versículo 28 que diz. Aqui diz, não é? Vamos ver. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Querido, aqui aquela história, né, daquela noite de angústia de Jacó, quando Jacó se sentiu atribulado, angustiado, porque o seu irmão estava vindo, não é, com 400 homens ao seu encontro. Existia sim no coração de Esaú o intento de matar seu irmão Jacó. Claro, queridos, mas Deus opera um milagre. Deus trabalha tanto no coração de Jacó quanto no coração de Esaú. E aí nós vimos que naquela noite lá no vale de Jaboque, naquela angústia de Jacó, que vai tipificar a nossa angústia agora no tempo do fim, depois que fechar a porta da graça, não é? Quando nós estaremos assim ameaçados por um decreto, né, de morte, representa basicamente aquela noite da angústia de Jacó, que também será a nossa angústia. E nós vemos aqui que naquela noite Jacó luta com Deus. Lutar com Deus aqui significa o quê, queridos? É a bênção, é buscar a bênção, é solicitar as promessas de Deus. Assim nós também temos que nos comportar em oração, lutando com Deus, pedindo a Deus as bênçãos que Ele realmente nos prometeu, a bênção da saúde física, a saúde mental e, sobretudo, a saúde espiritual. E ali naquele vale do Jaboque, quando realmente Jacó luta a noite toda com Deus, que ele imaginava ser um salteador. Claro que Jacó, em momentos, ele começou a saber que ali não era realmente um salteador, porque ele diz, não te deixarei ir, se não me abençoares. Claro que ele sabia, não é? Ou seja, a origem, a natureza daquele ser que lutava com ele. E aqui a lição justamente vai dizer a mão de Deus e sua fidelidade, as promessas da aliança são reveladas na história familiar de Jacó. Queridos, Deus tem nos abençoado, e Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus abençoou Isaac por amor a Abraão, e Deus abençoou grandemente Jacó por amor a Isaac, que é o Deus de Abraão,
é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó e o Deus da Rosângela. Coloque também o seu nome nessa linhagem específica. Glória a Deus, nós somos realmente pertencentes ao Israel espiritual. E aqui nós vamos perceber que nesta semana nós veremos Jacó voltando para casa, não é? Tendo que enfrentar Esaú, ou seja, ele era vítima que foi realmente da sua traição, do engano de Jacó, não é? Porque seu irmão tão gravemente se sentiria injustiçado. O que ele vai fazer com ele? Essa pergunta que a lição faz e nós já estamos aqui comentando, né? Que a mão de Deus protegeu Jacó, tanto na ida quanto agora no retorno. Jacó volta da casa de Labão 20 anos mais tarde. É esse retorno dele, não é? Quando ele realmente sai da casa do pai, ele passa 20 anos lá nas terras de Labão. Queridos, então, quando Deus muda o nome de Jacó, ele dá essa bênção para Jacó, ou seja, ele promete a Jacó que mais filhos, não é? E a gente vê realmente que Raquel, não é, tem o seu filho Benjamim, depois dessa mudança desse nome, dessa bênção maravilhosa. E Deus também vai mudar os nossos nomes. É promessa de Deus lá em Apocalipse, que ele vai nos dar uma pedrinha branca quando chegarmos no céu, e nessa pedrinha está registrado o nome de cada um de nós, um novo nome que representa, que resulta da nossa experiência com Deus aqui nesse planeta, da nossa lida, não é? Do nosso caminhar com Deus. Graças a Deus, né, queridos? Deus seja louvado. Mais uma questão, queridos, aqui, lutando com Deus na parte de domingo, quando nós vamos entender que é bom nós lutarmos com Deus em oração, pedindo que Deus cumpra em nossas vidas as suas promessas. Longe de Labão, Jacó teve outra experiência com Deus, sabendo que seu irmão estava, não é? Vindo, se aproximando dele com 400 homens. Ele orou fervorosamente ao Senhor e declarou: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Nós somos todos indignos das bênçãos de Deus, das misericórdias de Deus, mas Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Deus tem nos abençoado por amor a Ele mesmo, e por conhecer a nossa história. Deus conhece a nossa história e Ele vai nos dando as bênçãos, não é? De acordo com o seu amor, com as suas providências. E aí nós vamos ver qual é o significado espiritual descrito, não é? Nessa história incrível, ou seja, a culpa do pecado. Nós vimos que Jacó, apesar de ter enganado o pai, ter enganado o irmão, ele nunca se perdoou por isso. Nós vimos na semana passada como o coração de Jacó era sincero, era puro. Apesar do engano, havia sinceridade em seu coração. E Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Deus realmente percebe todas as coisas que acontecem na nossa intimidade, não é? No nosso interior. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos entender que Jacó tinha consciência de seu pecado. Ele sabia do seu erro, não é? Com seu irmão, cerca de 20 anos atrás. E agora o seu irmão se aproximando com esses 400 homens. Jacó só teve uma saída: enviar sua família com segurança e ele ali ficar em oração sozinho. Aqui está uma grande dica, não é? Quando nós estamos atribulados, perplexos, angustiados, ter intimidade com Deus em nosso Em nosso momento a sós com Deus. No momento de nós estarmos buscando a Deus em espírito e em verdade, colocando a nossa vida nas mãos de Deus e requerendo de Deus o cumprimento de sua
suas promessas em nossas vidas. Aleluia! Deus é fiel, a despeito dos nossos erros, dos nossos enganos e dos nossos pecados. Deus é fiel, Ele vai nos conduzir ao porto seguro. Deus vai completar a obra que Ele iniciou e vem cada dia realmente trabalhando em nossa vida. Jacó estava angustiado. Após fazer o que podia para proteger sua família, ele acampou para passar a noite. Repentinamente foi atacado por um homem. Esse termo pode ter o que? Algumas conotações, se Jacó conhecia a natureza daquele homem que lutava com ele. Em meio à luta, deve ter se tornado óbvio para Jacó que ele estava lutando com o próprio Deus. Amém. Que nós possamos no nosso quarto, na nossa intimidade, na nossa solidão, lutar com Deus em oração, pedindo a Deus luz, pedindo a Deus realmente força para que Ele possa nos galardoar com as suas promessas e com as suas bênçãos. Requerer todos os dias a Deus: Senhor, não te deixarei ir enquanto não me abençoar, enquanto não abençoar a minha família, abençoar os meus filhos. E claro, queridos, que Deus abençoa os nossos filhos por amor a nós, como Ele fez aqui nessa linhagem, não é? Deus abençoou Isaac por amor a Abraão, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Deus abençoou Jacó por amor a Isaac, e assim sucessivamente. Deus vai sim abençoar os nossos filhos por amor a nós. Amém. Que promessa linda e gloriosa, queridos. E aqui nós vemos o quê? Que Jacó saiu da luta abençoado, Jacó saiu da luta transformado, e Jacó saiu dessa luta com a certeza do seu perdão e da sua salvação. Amém. Que nas nossas lutas diárias com Deus, lutando na nossa intimidade com Deus, possamos ter a certeza da nossa salvação por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, por meio da graça transformadora de Jesus Cristo. Deus, queridos, Deus já deseja nos dar as bênçãos. Deus quer realmente salvar toda a nossa família. Já é uma bênção que Deus nos quer dar. E nós o que precisamos, na nossa intimidade com Deus, requerer o cumprimento dessas bênçãos. E Jacó, na sua, humanidade, queria aplacar a ira do irmão, lhe enviando presentes. Nós vimos como ele mandou um grande presente para o seu irmão Esaú, no intuito de aplacar a sua ira, no intuito de realmente acalmar o coração do seu irmão Esaú. Mas não foram os presentes que acalmaram o coração de Esaú, foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que foi trabalhar naquele coração. Amém, aleluia. Muitas vezes Deus tem feito isso em nossa existência, não é? Pessoas que tinham alguma querela conosco, algum problema, Deus vai trabalhar naqueles corações para realmente apaziguar, para que haja uma pacificação. Afinal de contas, não é? Deus diz nas bem-aventuranças, não é? Que são abençoados, bem-aventurados pacificadores, não é? É isso, queridos, pacificar, ser uma pessoa de paz. E nós vamos entender aqui o erro que determinara o pecado de Jacó ao obter pela fraude a primogenitura estava agora apresentado claramente diante dele. Não havia o que? Confiado nas promessas de Deus, mas procurara pelos seus próprios esforços efetuar aquilo que Deus teria cumprido no tempo e da maneira de Deus. Às vezes também nós queremos dar uma ajudinha a Deus, uma forcinha. Deus não precisa desse tipo de ajuda. O que Deus precisa da nossa fé, da nossa confiança em Deus. E quando nós estamos sem fé, vamos dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos ver algo interessante no comentário de Ellen White, quando ela vai realmente apresentar aqui algo bem significativo acerca, não é,
dessa lição. Vamos ver aqui na parte o que ela vai acrescentar para o nosso crescimento, né, queridos? Aqui ela vai dizer: Jacó escolheu a herança da fé. Amém. Que essa também seja a nossa escolha, a herança da fé. Ele se esforçou por obter essa herança pela astúcia, traição e falsidade, mas Deus permitiu que seu pecado fosse um meio de correção para ele. Entretanto, durante toda a amarga experiência de seus últimos anos, Jacó nunca se desviou de seu propósito, nem renunciou à sua escolha. Ou seja, ele aprendera que, recorrendo à habilidade e esperteza, as espertezas humanas para conseguir a bênção, estivera guerreando contra o próprio Deus. Jacó não quis esperar o momento de Deus, a hora certa de Deus. E nesse momento, queridos, nós que estamos vivendo na conclusão da história desse mundo, desse grande conflito entre Deus e Satanás, nós temos que esperar em Deus, só nos colocando nas mãos de Deus e permitindo que Deus possa nos capacitar cada dia, para que nós possamos receber cada dia a natureza santa de Jesus, por meio da unção do Espírito Santo. Amém, aleluia. Daquela noite de luta, às margens do Jaboque, Jacó aprendeu, ou seja, ele saiu como um homem diferente, ele saiu dali como alguém diferente, ele havia o quê? Ele havia eliminado a confiança própria. Dali em diante não manifestou de novo sua antiga astúcia, ou seja, em lugar da falsidade e do engano, sua vida foi marcada pela simplicidade e verdade. Aprender a lição de confiança singela no braço do Onipotente. Amém. Que possamos ter confiança no braço do Onipotente. Aleluia, para a glória do nosso Deus. E quando passava por provações e angústia, curvava-se em humilde submissão à vontade de Deus. A escória de seu caráter foi consumida na fornalha, o verdadeiro ouro foi refinado, até que a fé de Abraão e Isaque apareceu nitidamente em Jacó. Amém. Deus transferiu a fé de Abraão, a fé de Isaque para Jacó, na pureza do coração de Jacó, pela aquela sua luta, a sua submissão, ele aprendeu a ser verdadeiramente mais humilde e um servo de Deus. O caráter de Deus, revelado por Cristo, convida a nossa fé e amor, pois temos um Pai cuja misericórdia e compaixão não falham. A cada passo de nossa jornada rumo ao céu, Ele estará conosco para nos guiar em toda perplexidade, para darmos auxílio em cada tentação. Amém, né, queridos? Que bom que nós vemos como Jacó saiu daquela luta com um homem diferente. Ela continua dizendo: a noite de angústia de Jacó, quando o patriarca lutou em oração para obter livramento da mão de Esaú, representa a experiência do povo de Deus no tempo da tribulação, por causa do engano praticado para conseguir a bênção de seu pai, destinada a Esaú. Jacó havia fugido para salvar a vida, com medo das ameaças de morte feitas por seu irmão. Depois de ficar muitos anos como exilado, se pôs a caminho por ordem de Deus para voltar ao seu país natal com suas mulheres e filhos, rebanhos e gado. Chegando às fronteiras da terra, encheu-se de terror com as notícias da aproximação de Esaú à frente de um bando de guerreiros, indiscutivelmente determinado a se vingar. A multidão de Jacó, desarmada e indefesa, parecia prestes a cair desamparada como uma vítima da violência de seu irmão. Querido, Jacó teve medo, como nós também temos medo e teremos mais medo ainda. Quando a porta da graça fechar e foi implementado o decreto de morte,
sobre nós ficaremos com medo, mas nenhum de nós morrerá mais, nenhum fio de nosso cabelo será tocado. Amém, aleluia, porque Deus vai providenciar o nosso escape, o nosso livramento. Passaremos por uma grande angústia, sim, assim como Jacó passou, mas nós estaremos guardados sob o esconderijo do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus, que certeza, não é, da nossa salvação em Jesus Cristo. Jacó estava com muito medo, Jacó sentia o peso esmagador da reprovação, né, de seu próprio comportamento. Queridos, Deus conhece as nossas limitações e as nossas fraquezas, e nós temos pelos olhos da fé buscar a Deus para passarmos também ilesos pelo tempo de angústia que está diante de nós. Em meio a trevas e solidão, ele continuou a orar e a se humilhar perante Deus. Subitamente percebeu a mão de alguém sobre seus ombros. Queridos, Esaú se transformou num grande pirata. Ele era chamado o grupo dos piratas, não é? Lá, ele realmente, vejam a que ponto chegou Esaú, não é? Ou seja, ele realmente foi chamado tinha um bando chamado os Piratas do Deserto, e ele, a cidade de Petra, ele tinha ali o seu, digamos assim, o seu exército, né? Ficava ali, e ele foi era um homem de muita maldade, Esaú. Olha no que se tornou Esaú, né? Ele realmente tinha muita maldade, ele assaltava as pessoas que passavam, aquelas caravanas que passavam pelo deserto. Então Esaú assaltava, ele já era um homem, muita maldade em seu coração. Assim acontece conosco, quando nós vamos afastando de Deus, nós vamos ficando também pessoas ruins. Vamos ficando cada dia pior, porque estamos longe de Deus. E aí nós vamos ver algo interessante, não é? A multidão de Jacó era uma multidão que não tinha armas. Em meio à solidão, ele continua a se humilhar, a pedir a Deus. Quando começou a raiar o dia, o estranho empregou suas forças sobrenaturais. Ao ser tocado, né, o vigoroso Jacó pareceu acometido de uma paralisia e sem forças, caiu chorando e suplicando sobre o pescoço de seu misterioso adversário. Soube então que havia lutado com o anjo da aliança. Amém. Havia lutado com o próprio Cristo. E Jacó saiu mancando, e realmente ele mancou pelo resto da sua vida, né? Porque atingiu o nervo ali realmente da sua perna. E nós vamos perceber, ele viu a natureza do anjo que ele estava lutando. Embora esgotado e sofrendo a mais intensa dor, ele não abandonou seu propósito. Havia muito tempo que ele suportava a inquietação, o remorso, a angústia, resultante da sua consciência, não é? Jacó tinha essa certeza que ele tinha cometido esse pecado, esse engano com seu irmão e com seu pai, e ele queria o perdão de Deus. Amém. Deus o perdoou e Deus abençoou Jacó e Deus salvou realmente a vida de Jacó. Aqui na parte de segunda-feira, vamos continuar o encontro dos irmãos. Queridos, depois que Jacó saiu, né, daquela luta com Deus, ele se tornou um homem diferente. Ali saiu um homem diferente, não é? Um homem que sentiu o perdão de Deus, ele sentiu a bênção de Deus, ele sentiu a transformação do seu caráter, e ele sentiu o quê? A providência de Deus. Levantou um homem confiante que ele iria então agora de peito aberto conversar com seu irmão, mas ele levantou-se com muita humildade, e ele então foi para se encontrar com seu irmão. Ou seja, Peniel, que é aquele lugar ali realmente onde Jacó estava, né? Ou seja, quando ele viu Deus face a face, o lugar em que ele teve essa experiência com Deus. Jacó se dirigiu ao encontro com seu irmão. Após 20 anos de separação, Jacó o viu chegando com 400 homens. Ele esperava, estava muito preocupado, mas o que foi que aconteceu? Quando ele viu o rosto do irmão, é como se ele tivesse visto o rosto de Deus, porque ele viu estampado no rosto do irmão o perdão de Deus, a providência de Deus, o amor.
Deus trabalhou no coração de Esaú e Jacó, ao se encontrarem, foi abraço, foi choro, realmente foi um momento assim de grande amor entre aqueles dois irmãos. Essa é a obra de Deus, queridos. Às vezes nós temos alguns problemas com A, com B. Queridos, permitamos que Deus lave o nosso coração no sangue precioso de Jesus Cristo, para que nós não tenhamos nada, nenhuma falta com nenhum irmão, com nenhuma pessoa da nossa família, mas que nós possamos agradecer a Deus por todas as bênçãos. Jacó se curvou 7 vezes diante de seu irmão, a quem ele chamou várias vezes de meu Senhor. Olha como Jacó realmente teve essa humildade, não é? E se identificou como seu servo. As 7 reverências de Jacó relembram as 7 bênçãos de seu pai. Além disso, quando se curvou, especificamente reverteu, né, a bênção de seu pai, ou seja, que determinou que nações o reverenciassem. Jacó se tornou muito humilde, abraçar o irmão ao se ajoelhar 7 vezes, ali em sinal de amor, de humildade, não é, de reverência. Mais tarde, Jacó comentou com Esaú: ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Amém, queridos. A razão para essa declaração extraordinária de Jacó é seu entendimento de que Esaú havia o quê? O havia perdoado, ou seja, ele alcançou favor diante de Esaú. A experiência de Jacó com o perdão divino em Peniel, onde ele viu a face de Deus, se repetiu em sua experiência com o perdão de seu irmão. Amém. Jacó viveu, não é, o Peniel uma segunda vez, quando ele se encontrou com o seu irmão Esaú. Jacó viu a misericórdia de Deus no perdão de Esaú. Deus nos perdoa pela sua bondade, a despeito de nós. Deus nos perdoa pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, porque Deus conhece todas as coisas. Vamos ver o que Ellen White comenta aqui na parte de segunda-feira, não é? O encontro dos irmãos. Ela vai dizer: Esaú estava indo em direção a Jacó com um grande número de pessoas, mas com o propósito de assassinar seu irmão. Esaú queria realmente matar seu irmão, esse era o intento dele. Mas enquanto Jacó estava lutando com o Senhor, com o anjo do Senhor naquela noite, outro anjo foi enviado para mudar o coração de Esaú enquanto ele dormia. Amém, aleluia. Que Deus possa mudar o nosso coração, o coração das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos familiares. Deus possa colocar amor em nosso coração, que a nossa oração do dia possa ser: Senhor, venha habitar no meu coração, enche o meu coração de amor, enche o meu coração da porção dobrada do Espírito Santo. E Deus faz isso em nossa vida, aleluia. Essa é a promessa do Deus eterno. Em sonho, ele viu Jacó exilado da casa de seu pai por 20 anos, porque temia perder a vida. Percebeu seu sofrimento pela morte da mãe. Viu em sonho a humildade de Jacó e anjo de Deus ao redor dele. Sonhou que, olha que coisa linda e maravilhosa, quando se encontraram, não tinha em mente fazer-lhe mal. Quando Esaú acordou, relatou o sonho aos seus 400 homens e ordenou que não fizessem mal a Jacó, pois o Deus de seu pai estava com ele. E assim que encontrassem Jacó, nenhum deles deveria fazer mal. Deus preparou tudo. Deus deu sonho para Esaú. Esaú reuniu seus 400 homens e disse: não toque um fio de cabelo do meu irmão, porque Deus me revelou que o meu irmão já sofreu muito, já passou 20 anos lá nas terras de Labão, sem ter convívio, né,
com mãe, com pai, e ele estava voltando para se encontrar com a sua família, não é? Apoiado em seu cajado, o patriarca passou à frente para se encontrar com um grupo de soldados. Estava pálido e manquejando em consequência de sua luta recente, ou seja, e andava devagar e com dor. Irmãos, você ficar manquejando é algo assim horrível, você manquejar, e ele ficou o resto da vida, né? Nós sabemos disso. Então nós vamos entender aqui. E ele parando a cada passo, mas tinha o rosto iluminado por alegria e paz, apesar da dor de ele estar ali realmente manquejando. Ele teve o quê? Ele teve a alegria, ele sabia do perdão, já tinha certeza do perdão divino. Ao ver aquele manco sofredor, Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e eles choraram. Ao olharem para essa cena, até mesmo os rudes soldados de Esaú ficaram comovidos. Apesar de ele ter contado a eles o seu sonho, não conseguiam entender a razão da mudança ocorrida em seu capitão. Ao ver a enfermidade do patriarca, nem imaginavam que esta fraqueza, não é, havia se tornado sua força. Amém! Que Deus possa transformar a nossa fraqueza em nossa força. E aqui na parte terça-feira, violência contra Diná. Esse episódio é muito triste aqui, não é, queridos? Nós sabemos que quando a caminho, né, ele estava voltando para a terra de seu pai, e ele foi realmente ali armando suas tendas por muitas terras, e uma dessas aqui é a terra de Siquém, né, queridos? Ou seja, após ter a violência contra Diná, após ter se reconciliado com seu irmão, Jacó desejou se estabelecer em paz na terra de Canaã. Ou seja, a expressão chegou sã e salvo, né? Ali na terra realmente que está seguro, ou seja, terra de paz, ou seja, usada ali para designar que ele chegou naquele lugar em paz. Entretanto, depois de ter comprado um pedaço de terra dos habitantes, ali Jacó ergueu um altar para si. Queridos, que exemplo lindo! Jacó, todo lugar que chegava, exemplo de seu pai Isaac e a exemplo de seu avô Abraão, ele erigia um altar para adorar a Deus, em gratidão a Deus. Que coisa maravilhosa, queridos! Assim também deve ser o nosso comportamento. Vamos erigir um altar sempre a Deus na nossa vida diária, erigir um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí nós vamos ver que o que aconteceu, né, para atrapalhar os planos ali. Nós vimos que realmente aquele jovem, quando coloca os olhos em Diná, ele se apaixona, ele realmente estupra aquela moça, né, desonra ela e sua família, mas Jacó mesmo assim consentiu, ficou ali calado, magoado, mas os filhos de Jacó não aceitaram. E nós sabemos o que aconteceu, não é? Que Simeão e Levi ficaram muito chateados ao ver a irmã humilhada, estuprada, magoada, não é? E queridos, isso é o papel das famílias, às vezes, não é querer realmente assim defender a pessoa mais fraca, no caso, a sua irmã. A história desse incidente sórdido destaca a ambiguidade dos personagens de suas ações. Siquém, que violou Diná, também foi sincero e amoroso com ela e desejou fazer as pazes. Às vezes, havia sinceridade no coração de Siquém, né, queridos? Mas o mal já havia sido feito. E nós vemos ali, não é, essa sugestão, né, dos irmãos dela, filho de Jacó, para que eles se circuncidassem, para que eles, se eles realmente quisessem uma aliança com a família de Jacó, que eles deveriam passar pelo rito da circuncisão. E aquelas pessoas passaram por esse rito, mas ali era uma esperteza, não é? Que nós sabemos aqui de Simeão e Levi, porque quando estavam no terceiro dia, aqueles homens estavam circuncidados,
quando todos os homens tinham ali realmente atendido a esse pacto, não é, para realmente haver o que é uma união, uma aliança entre aquelas famílias, eles foram lá e mataram todos os homens, saquearam a cidade. Nós sabemos, a história bíblica relata esse fato. O que é que isso mostra? A humanidade, não é, queridos? As idiosincrasias humanas, ou seja, aquilo que é pertinente ao coração humano. Nós somos humanos, não justifica, mas Deus viu ali aquelas questões todas, não é? Isso aí compete a Deus julgar, não é, queridos, esse caso. Então, Simeão e Levi, que se apresentaram como defensores de Deus e de seus mandamentos e que resistiram ao casamento misto com os cananeus, recorreram a essa mentira, né? Ou seja, também ao engano, e estavam prontos para matar e saquear. Suas ações não foram o quê? Apenas repreensíveis, porque eles também o quê? Puniram-se quem? Mas tinham o potencial de causar muito mais problemas. Quanto a Jacó, ele se preocupava apenas com a paz. E ele ainda disse para os filhos: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores, né, dessa terra. Jacó ficou preocupado, porque ele era um quê? Ele era pouco, o seu bando era pequeno, não era um grande bando e numeroso, né, como de aquelas pessoas que estavam ali perto. Mas nós sabemos que Deus colocou no coração daquelas pessoas, né, um respeito, medo, um terror da pessoa de Jacó. Vejamos o que Ellen White comenta aqui, queridos, para a gente realmente ver como ela aborda essa questão assim tão interessante. Ela vai dizer aqui, nesse comentário, né, queridos, a permanência de Jacó e seus filhos em Siquém terminou em violência e imortalidade, ou seja, muita mortandade. A única filha da casa sofreu humilhação e tristeza. 2 irmãos se envolveram em crime de homicídio. Uma cidade inteira foi destruída e seus moradores assassinados em represália ao ato irresponsável de um jovem impetuoso. A crueldade traiçoeira de Simeão e Levi não foi sem justificativa, porém cometeram um grave pecado em sua conduta para com os siquemitas. Haviam cuidadosamente ocultado de Jacó suas intenções, e a notícia de sua vingança encheu de horror. Jacó ficou horrorizado. Com o coração magoado pelo engano e violência de seus filhos, ele disse para eles, não é? Que vocês me puseram numa situação difícil. Todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. Mas a dor e a aversão com que ele olhou para seu ato sanguinário são reveladas nas palavras com que quase 50 anos mais tarde referiu-se àquela ação enquanto estava em seu leito de morte no Egito, quando ele diz: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, que a minha alma não entre ao conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento. Maldito seja o seu furor, pois era forte e a sua ira era muito dura. A natureza humana está sempre lutando, vejam só, para se manifestar, pronta para a luta, mas aquele que aprende de Cristo esvazia-se de si mesmo. Amém. Aqui está, queridos, nós precisamos permitir cada dia sermos esvaziados de nós mesmos e sermos preenchidos pelo Espírito Santo, que Jesus possa habitar o nosso coração cada dia, possamos resplandecer a glória de Jesus Cristo. O desejo de supremacia, às vezes, traz muitos danos à alma. O próprio eu é colocado
temos que colocar o próprio eu ao dispor do Espírito Santo. Não continuemos ansiosos em chegar à posição mais elevada, mas busquemos a posição de servo, porque Jesus disse: o maior no reino dos céus é o menor, que é o servo. E Jesus se tornou servo por amor a cada um de nós. Não sintamos vontade de empurrar, não é? Ou acotovelar os outros a ficarmos em evidência, de forma alguma. Em vez disso, vamos descobrir que nosso lugar mais elevado é aos pés do nosso Salvador. Amém. O lugar mais elevado é aos pés de Cristo, é ali na humildade. Jesus disse: eu vim para servir. Nós também estamos aqui para servir. Oxalá essa seja a nossa bandeira, de servir uns aos outros para a glória de Deus. Quando recebemos a Cristo em nossa vida como hóspede permanente, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa é a nossa meta, buscarmos a paz de Cristo, não é? Buscarmos realmente fazermos a vontade de Deus. Idolatria prevalecente. Queridos, vejam, quando eles vão ali saquear Siquém, eles pegam muito ouro, muita prata, eles trazem aqueles ídolos, trazem aquelas joias, aqueles brincos, argolas, pulseiras, e eles estavam usando. Vejam, às vezes nós vimos também isso em nossos dias, a maneira como as pessoas se vestem, a maneira como as pessoas querem realmente usar joias. Queridos, isso é contrário à palavra de Deus. Vejamos aqui algo interessante, não é? Deus exigiu de Jacó a purificação, não é? Da sua família. Deus pediu para Jacó para ele purificar a sua família, ou seja, para que eles não tivessem deuses estranhos em seu meio, não é? E aí vem que lições podemos aprender, não é, nessa passagem sobre adoração verdadeira? Que nós precisamos, queridos, pela graça de Deus, eliminar os ídolos do nosso meio. Precisamos permitir que Deus nos transforme dia a dia, que nós possamos o quê? Quando nós permitimos tirar do nosso meio a idolatria, Deus nos abençoa. Que aconteceu aqui com a família de Jacó. Após a reclamação de Jacó de que sua paz com os cananeus havia sido comprometida, e depois de seus 2 filhos foram o quê? Repreendidos, Deus exortou a Jacó a deixar Siquém e retornar a Betel. Lá para aquele lugarzinho onde ele, fugindo da casa do pai, ele colocou aquela pedra, dormiu e teve aquele sonho que ele disse: aqui é a porta do céu. Deus orientou Jacó para voltar lá para Betel, para perto ali da sua parentela. E ali nós vamos ver. E o Senhor lhe disse, uma vez lá, ele deveria o quê? Construir o altar. O Senhor mandou que ele voltasse a Betel e ali erigisse realmente um altar. Depois da ordem de Deus, Jacó disse a seu povo que eliminasse os ídolos cananeus, não é? Saqueados da cidade de Siquém, e os deuses domésticos roubados por Raquel na casa do pai. Tudo isso também é o que é crucial para a ideia, não é? Para estar com uma aliança íntegra com Deus. Esses ídolos foram mantidos e provavelmente adorados, apesar do compromisso de Jacó com Deus. Apesar de tudo, aquelas pessoas sentiram na pele isso, essas questões todas. Os filhos, às vezes, nem sempre seguem regiamente as orientações da família, os passos dos pais e das mães, mas continuemos orando pela graça de Deus, pedir a Deus que salve a nossa família, assim como ajudou aqui a família nesse momento aqui de Jacó. O arrependimento consiste em mais do que uma mudança física, não é? De um lugar para outro ou de uma igreja para outra. O mais importante é que busquemos, pela graça de Deus, eliminar a idolatria do nosso coração, independentemente de onde estamos o quê? Vivendo. Pois podemos fazer ídolos de qualquer coisa.
Muitos aí têm um ir da sua carreira, tem um marido que é ir, tem uma filha que é ir, tem um filho, tem uma situação, tem seus bens. Nos compete o quê? Colocar tudo nas mãos de Deus e dizer, Senhor, lava o meu coração no sangue precioso de Jesus. Nós temos que ficar longe do padrão do mundo. O padrão do mundo é idolatria, é amar as coisas desse mundo, amar as bobagens, no vestuário, na maneira de ser, de pensar, usando joias. Esse é o padrão do mundo que vai frontalmente contra aos padrões dos céus. Jesus diz, sede santo como eu sou santo. O nosso modelo é Jesus Cristo, sua simplicidade, seu amor e a sua bondade. E nós vamos ver o que? Às vezes no comer, no vestir, temos que ter o que? Fugir ao padrão do mundo. Esses adornos, esses atavios, ou seja, eram os deuses estranhos, né? Que realmente o que? Nós temos que abandonar. O que é que isso nos lembra? Lúcifer era cheio de pérolas, de Lúcifer, quando você vê lá em Isaías, você fica impressionado. Ezequiel, a maneira como é descrito ali Lúcifer, né? Cheio de pedras preciosas, cheio de diamantes, cheio de joias. Só lembra ele. Vamos fazer tudo para não parecer com essa imagem dele. Quanto mais simplicidade em nossas vidas, melhor. Vejamos aqui o que Ellen White comenta, para que a gente entenda algo assim muito significativo dessa questão. E aqui nós vamos ver. Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar para ir a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Coisa linda, amém. E me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as argolas que eles prendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E a família de Jacó nunca mais os encontrou. Amém. Jogou tudo fora. Jacó se humilhou e exigiu que sua família se humilhasse e se desfizesse de todos os seus ornamentos, pois ele deveria fazer expiação por seus pecados, oferecendo um sacrifício a Deus, para que ele fosse favorável, não é, para com eles, e não deixasse que eles fossem o quê? Destruídos. É isso, queridos. Vamos também hoje limpar a nossa vida, tirar todos os ídolos, tirar o ídolo principal, que é o nosso paladar. Estamos santificando mais o paladar do que a Deus, ou seja, o nosso apetite. Temos que santificar para nos alimentarmos do pão do céu, aquilo que Deus quer para que nós tenhamos saúde física, saúde mental, saúde espiritual, para que nós possamos ser mais que vencedores em Jesus Cristo. Amém. Vamos santificar-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de nós. O Senhor quer fazer maravilhas em nosso meio e Ele vai fazer, mas nós precisamos o quê? Nos santificar. Santificar cada dia, dia a dia, para que Ele possa operar realmente em nós o processo de santificação. Aleluia, que coisa linda. E ela continua dizendo aqui, olha que coisa interessante, ela vai dizer: Deus aceitou os esforços de Jacó para remover o mal de sua família e apareceu a ele, abençoou-o e renovou a sua promessa feita para ele, porque o temor de Deus estava diante dele. Amém. Paulo insistiu com seus irmãos para que perguntassem a si mesmo que influência suas palavras e atos estavam exercendo sobre os outros, e para que não fizessem coisa alguma, ainda que inocente em si mesmo, que pudesse parecer o quê? Aprovação à idolatria, o que viesse a escandalizar os fracos na fé. Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa ou qualquer, façam tudo para a glória e para a honra de Deus. Lá em 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e para a glória de Deus. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto
são aplicáveis a todos os tempos e especialmente aquelas para os nossos dias. Nós que estamos no finalzinho do tempo do fim, né, queridos? Ele entendia que idolatria não apenas o que impede a nossa adoração a Deus, mas também o egocentrismo, o amor a comodidades e as condescendências como o apetite e as paixões carnais. Ou seja, uma mera profissão de fé em Cristo, ela não nos traz o que? Os benefícios. E aí nós vamos ver aqui, queridos, não é? Justamente que Deus quer nos transformar a cada dia. E na parte de quinta-feira nós temos aqui a morte de Raquel. Ou seja, o que aconteceu aqui, queridos? Nós vemos aqui o comportamento, não é? Como é que Rúben, ele era filho de Lia. E ele, quando viu que, provavelmente, esse é um comentário que alguns fazem, que quando ele viu ali, realmente a Raquel tendo um filho, ele ficou muito chateado pelo último filho ali de Raquel, não é? Que é Benjamim. Claro que Raquel morre ao dar à luz a esse filho. E ali nós vemos o quê? Qual é o comportamento ali de Rúben? É se deitar, não é, com a serva de Raquel. Que nós vimos aí algo assim, Bila, né? Ele tomou Bila e foi macular o leito do seu pai. Por isso é que Rúben também aqui perde o quê? Ele perde o direito de primogenitura. Claro, a sua atitude foi insana, foi maligna. Seu comportamento foi desprezível. Ter na sua cama uma das concubinas de seu pai. Por que ele fez isso, né? E por isso ele o quê? Perdeu também o seu quê? Direito à bênção da primogenitura. E o quê? Nós vimos aí que ele não honrou, não é isso, querido? Ele não honrou o seu pai, desrespeitou o seu pai. Assim que Jacó saiu de Betel, nós vamos ver, 3 incidentes relacionados entre si marcaram o quê? A sua última etapa nessa jornada, ou seja, quais foram esses? Nós vimos aqui que Raquel morreu, Rúben, né, o seu primogênito, ou seja, com Lia, fez o quê? Dormiu com a concubina de Jacó, que era a Bila, e, embora o texto não diga, aqui ele faz o comentário, né, pode ter o quê? Alguma coisa a desonrar o nascimento do irmão, ou seja, agora o caçula Benjamim. O nascimento do último filho de Jacó está ligado o quê? A Belém, que está dentro dos limites da terra prometida. E ali nós vemos o quê? Não tenha medo. Essa é quando a Raquel estava para ter a luz, ela também ouviu isso, não tenha medo. Mas claro que ela, mesmo assim, teve aqui a sua vida ceifada, né? E nós vemos que Jacó mudou o nome que Raquel deu a seu filho. Ela tinha colocado Benoni, que significa filho da minha tristeza. Mas Jacó, ela fez para mostrar a sua dor. Mas Jacó mudou para Benjamim, que significa filho da mão direita. Que coisa interessante, né, queridos? O próprio Jacó percebeu que aquele nome era um nome triste, né, que remetia àquele momento da morte da mãe, da tristeza. E ele preferiu, então, colocar filho da mão direita, talvez para indicar a direção do sul, a fim de expressar a esperança na terra prometida. Essa lição de fé está implícita realmente aqui na constituição da família, não é? Da família de Jacó. E nós vemos que Jacó volta para a casa de seu pai e ainda encontra seu pai vivo. Ele nunca mais viu a mãe, nunca mais teve contato com a sua mãe, mas teve a oportunidade de ainda ver seu pai vivo. Jacó, depois de 20 anos, ao retornar à casa do pai, ele encontra Isaac. E Isaac logo morre, passa pouco tempo, Isaac morre com 180 anos de idade. Mas Deus ainda permitiu que Jacó visse o pai, abraçasse o pai e que ali houvesse, né, queridos, uma reconciliação, um perdão mútuo, não é? Porque nós sabemos que Isaac gostava muito mais de Esaú. E ali os filhos se reuniram novamente, tanto Esaú como Jacó, para sepultar o pai.
Coisa linda, Deus restaura as relações familiares. Essa é a grande notícia. O que era impossível para o homem, ver as relações familiares tão truncadas, Deus reconcilia pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E nós vamos ver aqui, na parte de quinta-feira, um comentário que a irmã White diz. Ela diz: de Betel eram apenas 2 dias de viagem até Hebrom. Mas essa jornada trouxe a Jacó muita dor pela morte de Raquel. Por amor a ela, ele havia trabalhado 2 períodos consecutivos de 7 anos. E esse amor que tinha por Raquel tornou mais leve seu trabalho, pois havia sido um amor profundo e duradouro. E isso ficou evidente quando, muito tempo depois, estando Jacó no Egito, no leito próximo de sua morte, José veio visitar o pai e o idoso patriarca, relembrando sua vida passada, disse: quando eu vinha de Padã, para minha tristeza morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância, não é, de Efrata. Eu a sepultei ali, no caminho de Efrata. Ou seja, na história de sua longa e trabalhosa vida, em relação à sua família, unicamente a perda de Raquel foi lembrada. Que amor, não é, queridos? Como é bom quando os homens amam suas esposas, como Cristo ama a igreja. Esse é o paralelo, é representar também o amor de Deus, o amor de Cristo pela sua igreja. A humanidade não possui luz em si mesma. Separados de Cristo, somos semelhantes a uma vela não acesa. Os seguidores de Cristo devem ser mais do que luz entre as pessoas. Nós precisamos entregar realmente a nossa vida nas mãos de Deus. As bênçãos de Deus são concedidas por meio de instrumentos humanos. O próprio Cristo veio ao mundo como Filho do Homem. Amém. A humanidade unida à natureza divina deve tocar a humanidade. A Igreja de Cristo, cada discípulo do Mestre, individualmente é o veículo designado pelo céu para a relação de Deus aos homens, para a revelação. Deus quer se revelar por meio de nós à humanidade. Mestre, nosso Salvador, anjos de Deus, anjos de glória, esperam comunicar por nosso intermédio a luz e o poder celestial a quem está quase a perecer. Amém. Que nós sejamos luzes no mundo. Realmente o que? Levar paz para as pessoas, amor, bondade, a verdade do céu, estender a mão ao aflito, ao necessitado. Queridos, e aqui na parte de sexta-feira tem um comentário da irmã White que eu achei muito interessante. Ela diz: a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar pouco antes da segunda vinda de Cristo. Amém. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para esse tempo, disse: ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, quão grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, porém esse será salvo. Amém, aleluia. Nós estamos logo para passar pelo tempo de angústia de Jacó, mas Deus nos promete o que? Livramento, solução. Deus estará conosco com seus anjos magníficos em poder para estarem conosco ali naquele momento de luta, de dor, e nós precisamos pedir a Deus todo dia para que Deus possa nos fortalecer a nossa fé. Assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão irado, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios que procurarão destruí-lo. E assim, como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento, né?
da mão de seu irmão Esaú. Os justos clamarão a Deus dia e noite por livramento dos inimigos. E Deus vai ouvir o nosso clamor. Deus vai ouvir o nosso choro, o nosso pedido. Quando em sua angústia Jacó segurou o anjo e com lágrimas implorou o seu favor, o mensageiro celestial, para provar-lhe a fé, lembrou também do que? Seu pecado. E muitos nós todos vamos passar por esse momento, os que estivermos aqui vivos. Queridos, assim será a experiência do povo de Deus em sua luta final com os poderes do mal. Mas a boa notícia é que nós já somos vitoriosos em Jesus Cristo. Amém, queridos? Realmente é uma boa notícia sabermos que essa experiência de Jacó tipifica a nossa experiência no tempo do fim, tempo de angústia de Jacó, que precisaremos o que? Ser firmes em Jesus, ser fortes em Jesus Cristo. Que Deus restabeleça cada dia a nossa fé, fortaleça cada dia a nossa fé, para a honra e para a glória de Deus. Amém, queridos, aleluia, que nós possamos estar firme e forte no Senhor Jesus. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo céu. Esse é um estudo das Santas Escrituras por meio do roteiro de estudo da lição da Escola Sabatina. Muitas pessoas estarão no céu por meio desses estudos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.